que a ideia é que esse assunto, que digamos, inerente a toda família empresária e a toda empresa familiar, que é o conflito. Então, se a gente fazer um evento muito sério, parece que a coisa fica mais difícil de compreender, porque vocês vejam que o título é Gestão de Relações Familiares e Mediação, né? Então, eu queria intitular esse happy hour de Em Casa de Ferreiro, o espeto não é de pau, porque é aquilo que a gente compartilha, aquilo que a gente, de alguma forma, passa para os nossos colegas, é aquilo que eu vivo o dia a dia e que eu vivi ao longo da minha vida. Então, essa parte de relações familiares me é bastante familiar, sendo até redundante. Eu venho de uma família muito rica de Florianópolis, que não chegou na terceira geração. Já na segunda geração, começaram uma série de conflitos e eles levaram à destruição da empresa. Os meus tios eram riquíssimos, no tempo que as placas de automóveis não tinham letras, era só um número, os meus tios tinham placa de 1 a 20. As minhas primas estavam em todas as colunas sociais de Florianópolis, eram rainha de tudo que existia de festa, e os primeiros carros lançados, o Aero Willys, o Gordini, o DKW Wehrmacht, todos os meus tios eram os primeiros a ter em Florianópolis, né? Então, eram muito ricos, e essa empresa, essa família empresária não chegou à terceira geração. Aí eu vim para Jaraguá, e exatamente no momento da sucessão da WEG, em que foi uma sucessão de muito êxito, tanto na gestão como no patrimônio. Eu participei nas entrevistas com o João Bosco Lodi, o engenheiro Moacir também está aqui presente e participou desse momento, né, Moacir? Tem que ligar o microfone, Moacir. Tem que ligar o microfone, Moacir. Tem que ligar o microfone. Agora está me escutando? Isso, então o Moacir participou desse momento da sucessão na WEG, né, Moacir? Moacir Sim, é engenheiro eu número 1 da participei, WEG. sim. Boa noite, Emílio. Boa noite, Larissa. Boa noite. Boa noite, Janos, Gustavo. Janos está aí, não está? Tá. Tá. Tô aqui. E André também, já vi aí no vídeo. Mas, sim, eu participei, sim, fortemente desse evento que aconteceu, a sucessão de Egon para Décio e assim por diante, né? Então, foi uma sucessão de muito sucesso. Então, eu enfrentei uma de inteligente. Uma sucessão inteligente, hein? Eu enfrentei uma de fracasso em Florianópolis e uma de sucesso aqui na WEG. Emílio, esses teus tios eram os do Cardoso, não? Sim, eles tinham o Oscar Palace Hotel, o Oscar Palace e também a concessionária de automóveis, não é? Tinha Ford, Mercedes e Williams, os três, as lojas da capital. Aí depois cheguei em Jaraguá do Sul, então já participei da sucessão da WEG e depois participei da sucessão na empresa da família da minha esposa, em que a sucessão na gestão foi um sucesso, mas no patrimônio não foi assim tão bem feita, mas isso são coisas do passado. Mas eu comecei a me interessar por esse assunto, como é que uma empresa se mantém de uma geração para outra, e depois de 35 anos longe da escola, me inscrevi num programa de doutorado Sanduíche Brasil-Alemanha, justamente na parte de gestão do conhecimento aplicado à sucessão empresarial. E a minha tese foi basicamente que a sucessão patrimonial, a sucessão empresarial, ela não é uma troca de bastão, ela é simplesmente um compartilhamento de conhecimento entre o sucedido e o sucessor. E aí, durante a minha tese de doutorado, eu estudei 4 cases. O primeiro case foi o próprio case da WEG, foi o Décio e o seu Egon. O segundo case é o da Malve, o seu Vander e o filho, o Guilherme. O terceiro case foi o da Duas Rodas, o seu Dietrich e a Mônica, e depois da Marisol, com o senhor Vicente e Juliano. Então, eu comecei a juntar
a prática lá de trás com a teoria e depois novamente prática. Então, por isso que eu me sinto muito à vontade, até eu gosto de provocar a Leia, a nossa outra palestrante, né? Que ela gosta muito do conhecimento acadêmico, eu também gosto, mas eu, às vezes, prefiro a universidade da vida, porque ela ensina muitos detalhes que, às vezes, na academia são passados por cima. Então, eu convidei nesse trabalho aqui, que é sobre gestão de relações familiares e mediação, e que leva à sucessão, senão não tem sucessão, eu, então, convidei 2 parceiros muito importantes, 2 parceiros que são orgulho para mim. Então, eu passaria a palavra primeiro a Larissa e depois ao Janos, dizendo a idade, onde ela nasceu, o estado civil, filho, a formação escolar e o que ela faz na empresa hoje, na nossa empresa. Oi, boa noite, pessoal. Como meu pai falou, meu nome é Larissa, eu sou natural aqui de Jaraguá do Sul, eu tenho 34 anos, sou casada, tenho uma filha de 1 aninho e 7 meses, e de formação, profissionalmente, eu sou engenheira de alimentos, fiz uma pós-graduação em gestão de negócios justamente porque eu sempre quis e fui aceita pela família para ser a sucessora da empresa, então eu achei que além da área técnica da parte de engenharia de alimentos, eu devia ter alguma base de administração. Eu trabalho efetivamente na Arco-Íris como funcionária, agora como sócia desde 2010, então são 11 anos que eu trabalho na Arco-Íris, mas claro que contato com a empresa, a gente começou com um conselho, eu tinha 9 anos, pai, acho que era, né? 9 anos. Então a gente fazia alguns trabalhos pontuais no nosso período de férias, né? Mas efetivamente de trabalhar todos os dias eu comecei em 2010. Eu comecei mais na área industrial, na área de produção, primeiro qualidade, desenvolvimento de produto, eu passei daí pela parte de modificação de todas as embalagens e aos poucos fui indo para outras áreas, né, tanto do setor pessoal, compras, financeiro, e agora faz 3 anos que eu estou na área comercial, foi a última área que eu não tinha assumido ainda e provavelmente a área que eu vou acabar ficando, porque sem venda a empresa não vai para frente, né? Obrigado, Larissa. Só queria complementar. A Larissa, quando tinha que decidir qual curso fazer na universidade, no tempo do Moacir e eu eram 3, 4 cursos, né? Moacir, hoje são 400, né? E então ela não sabia o que escolher, mas ela tinha uma forte tendência à parte artística. Aí nós negociamos para ela fazer alguma coisa que tivesse a ver com o nosso negócio, que é uma fábrica de biscoitos e pães de mel. Aí ela fez engenharia de alimentos, assim, meio atravessada. Para minha surpresa, 4 anos depois, na formatura, ela foi primeira colocada. Então, quer dizer, aprendeu a gostar do tema e essa aptidão dela para a arte ela usa desde que trabalha na Arco-Íris. Todos os catálogos, todas as embalagens, todo o material impresso, material digital, tudo é criação da Larissa, nós não pagamos nenhuma agência. Então, ela usa uma aptidão extra, a parte artística, né, para ajudar no negócio. Além do que, a Larissa colocou um ponto muito importante da gestão de relações familiares e mediação, nós vamos colocar mais adiante, é que para evitar conflito tem que ter regras. É aquele negócio, se eu caso com uma mulher e se eu tenho uma traição conjugal, eu sei que é errado, porque existe uma regra que a traição conjugal não faz parte do casamento. Então, quem trai está errando e sabe que está errando. Então, numa empresa tem que criar regras. Então, desde o começo, nós criamos a seguinte regra: nós só vamos colocar os 2 ovos na cesta, os 2 filhos, se a cesta couber. Como a cesta não coube ainda, nós escolhemos aquela pessoa, junto com o Janos, a pessoa que tinha mais vocação, aptidão, nesse momento, para tocar o nosso negócio. Então, eu queria passar a palavra agora para o Janos se apresentar, para a gente dar continuidade. Boa noite. Me escutam bem? Eu escuto bem. Beleza, tudo certo. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Obrigado por estar prestigiando aí, principalmente meu pai, professor, também minha irmã.
Bom, meu nome é Janus, eu sou o filho mais novo, né? Somos os dois, né? Filhos do Emílio, a Larissa mais velha e eu mais novo. Hoje eu tenho 32 anos, eu sou casado também, já há quase 5 anos na verdade. Tenho um filho pequenininho, 2 anos e meio, e sou formado, graduado, né, e mestrado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina, minha alma mater, né? Depois disso tive uma experiência profissional em Curitiba e já estou agora há 7 anos e meio na WEG. Entrei na área de vendas, né, como analista de vendas na área de energia eólica. Hoje sou chefe de vendas, né, primeiro degrau de gestão da WEG. E também tenho pós-graduação em gestão de negócios, também foi uma oportunidade que a WEG me deu. E assim como a Larissa, agora não tenho certeza se a gente começou o mesmo ano ou se foi pela idade a trabalhar na Arco-Íris, mas a gente realmente começou a trabalhar no chão de fábrica. Foi uma experiência bem interessante, né? Tanto chão de fábrica mesmo, questão de empacotamento, de carregar caixa, de montar caixa de um lado e para o outro. Depois a gente foi subindo nos degraus da hierarquia. Chegamos na entrega, né, Jonas? A entrega era boa, porque o carro tinha... Nem lembro se o carro tinha ar-condicionado, mas vento não tinha, né? E nem direção hidráulica. Não, mas direção hidráulica ainda quando a gente depois começou a dirigir, né? Mas antes era só para carregar a caixa de um lado e para o outro. Mas era mais dinâmico, digamos assim, né? Saía, via lugares, pessoas, enfim. A gente acompanhou algumas vezes também representante, dando giro por aí. Então, sempre teve muito presente nas nossas férias aí, né? Nas nossas experiências, ter justamente esse contato com o arco-íris. E talvez desde que eu me conheça por gente, quem conhece meu pai sabe que meu pai é um cara bastante metódico, ou o Emílio, no caso aqui, né? É um cara bastante metódico, organizado, planejado. Então, talvez desde que eu me conheça por gente, ele tem um plano de sucessão, né? Isso muito tempo atrás. E até recentemente, assim, alguns anos atrás, eu encontrei um desses primeiros, assim, quando ele começou a apresentar isso para a gente, nem entendia direito o que era. E tem um papel amarelado por aí, de tão velho já está amarelo o papel do planejamento da sucessão, dessa transição e do ano, né, que o Emílio pretendia realmente passar o bastão, se aposentar. E, obviamente, plano é um guia, né, é um esteio, mas também tem certas adaptações, né, a gente nunca consegue prever o futuro, né, tem incertezas e algumas ambiguidades, mas a gente faz parte aí do plano, digamos, dele há algum tempo. E hoje, na Arco-Íris, hoje eu sou sócio conselheiro, né, participo do conselho de família e também vejo o conselho consultivo, digamos assim, da empresa. Então, estamos aí junto com a Larissa, com o Emílio e também com a minha mãe, Márcia, participando não digo do dia a dia, né, da Arco-Íris, mas de certa forma um pouquinho mais longe, a gente participa do dia a dia, sim. Colocando o que o Janus apresentou, né, que eles, desde cedo, eles estão envolvidos na operação. Eles eram bons alunos, lá pelo mês de novembro já estavam passados, né? E aí estavam livres, né? A gente não tinha com quem deixar esses dois aí, né? Então tinha que jogar na fábrica. Aí depois, uns 2, 3 anos na fábrica, um dos dois, pai, chega, pai, a gente não tem mais o que aprender. 2, 3 anos, não, muito mais, faz a conta aí. Nós não aguentamos mais. Aí o que nós fizemos? Então vocês vão entregar biscoito, que a gente era Natal, né? Não tinha como entregar todos, aí eles começaram a entregar biscoito os dois, como falaram, empacotar, entregar, né? Mas uma coisa que eu sempre bato é o seguinte, para evitar o tal do conflito, é importante que os filhos conheçam bem a operação do negócio familiar, a operação, para ver se a operação tem algo a ver consigo. Se não tem a ver consigo diretamente, que torça para que outro irmão ou irmã assumam aquilo que ele não gosta tanto como negócio, como na operação em si. Mas é como qualquer negócio, é produzir uma pilha ou um biscoito, os negócios são bastante semelhantes. E o Jonas colocou o seguinte, né, uma coisa importante, depois vocês vão ver o nosso organograma, nós temos uma reunião semanal, que agora virou de 2 em 2 semanas, que é ao pessoal da operação, que é a Larissa, sou eu, e a Márcia, que é a minha esposa, que daqui a pouco está aí, eu vou apresentar aqui no filminho. Então, somos nós três, estamos na operação. Então, mais ou menos, ela é mais administrativo financeiro, eu sou mais geral, assim, e a Larissa mais comercial.
Aí nós juntamos os três... Queres que eu compartilhe a tela, pai? Por favor, por favor. Isso, então, que eu vou mostrar agora, evita muitos conflitos. Ó, esse é um organograma genérico, tá? Mostra o da arco-íris, Larissa, o da arco-íris. Esse não é Eduardo. Esse aqui, ó, tá? Então, vejam ali, ó. Nós temos lá embaixo, temos um coordenador comercial, que é a Larissa, a diretora industrial e marketing também é a Larissa, e a diretora administrativa financeira, que é a Márcia. Então, são as 3 grandes áreas da empresa, comercial, industrial e administrativa financeira. Essas 3 áreas se reúnem, o que a VEG chama de comissão, mas desde que surgiu o PT, né, se fala muito em comissão é propina, né? Então, nós chamamos de comitê, né? Comitê, gestão ou reunião de diretoria. Então, nós nos reunimos semanalmente, a Larissa, a Márcia e eu, e fazemos uma ata. E essa ata vai para o Conselho Consultivo, que está ali na esquerda, ali. Não tanto à esquerda, mas no meio. Conselho Consultivo. Quem é o Conselho Consultivo? É o Rafael, que é o nosso advogado, é o Janos, que é o irmão da Larissa, que é o que trabalha na VEG, que é o conselheiro consultivo, o Celso, que é o marido da Larissa, e o Gustavo, que é o nosso contador. Então, nós temos um conselho consultivo gratuito, porque eles são profissionais que trabalham conosco sempre, que é o Rafael, que eu repito, é o advogado, o Janos, que é o marido que é o meu filho, e o Celso, que é o marido da Larissa, e o Gustavo, que é o contador. Então, tudo que a Larissa e eu e a Márcia fazemos na fábrica, todos os membros da família estão sabendo o que está sendo feito. E à esquerda tem o Conselho de Família. O Conselho de Família é formado por todo mundo. A Márcia, que é minha esposa, eu, a Larissa, o Janos, os 2 irmãos, a Juliana, que é esposa do Janos, e o Celso, que é esposo da Larissa. De brincadeirinha, está lá o Vitório e a Louise, que hoje tem 1 e 2 anos, que quando tiver mais do que 15, vão participar do Conselho Consultivo. Perdão, Conselho de Família. 15 anos. Pois não. Desculpa? 15 anos. 15 anos, isso, 15 anos. Então, o Conselho de Família, ele só cuida de como a família pode estar a serviço da empresa e não a empresa a serviço da família. O Conselho de Família cria regras de como deve se comportar a família. Por exemplo, se o Jano, no final de semana, faz uma meleca lá, bebe, bate com o carro, isso resvala no nome da nossa empresa. Então, qualquer coisa que se faz fora de hora, mal feito, isso resvala na empresa. Então, tem um código de conduta, um código de ética. Outra coisa, um dia os 2 filhos, o Vitório e o Louise, vão crescer e vão, de repente, querer trabalhar na fábrica. Então, nós vamos discutir no Conselho de Família por onde eles vão entrar, por onde vão começar a fazer estágio, mas lá no piso da fábrica. Eles não vão entrar por cima, vão entrar lá pelo piso da fábrica e vão passar por tudo que dá para criar, né, um conhecimento sobre o negócio. O que mais acho que até é interessante comentar, né, pai? Porque eu comecei muito cedo na empresa, né? Eu tive uma experiência fora durante a faculdade, depois eu morei um tempo na Itália, 1 ano, na verdade, para fazer um estágio lá, e depois, logo em seguida, eu tinha 21, 22 anos, eu comecei a trabalhar na empresa. E mesmo tendo esse contato com a produção, de uma parte dos funcionários me conhecerem, a imagem que eles tinham era da filha do papai, que chegou e está assumindo uma posição, né, lá em cima. Então, eu acho que o fato de conhecer o processo como um todo ajuda muito a gente entender o lado do funcionário, entender como funcionam as coisas e, obviamente, também gerenciar um pouco melhor, né? Chega uma pessoa que desconhece a empresa e quer assumir um posto mais acima, eu entendo que é mais difícil de ela ter um cargo de liderança sem essa imagem de que conquistou sem o real mérito, né? Então, o Janos é uma pessoa, tem um perfil muito estratégico. Ele nunca está enxergando só naquela hora, ele sempre está enxergando um pouco mais longe. A Larissa também é assim, a Márcia e eu, mas o Janos, por questão de, sei lá, Janos, fala um pouco como é que tu enxerga esse teu perfil mais estratégico, Janos.
Bom, de perfil, assim, talvez é uma questão de inata, né? Mas eu digo, todo mundo que tá fora, digamos assim, da empresa ou fora de uma situação consegue, às vezes, ter uma visão menos enviesada, né? De dia a dia, etc. e tal. Então, acho que também tem um pouco disso, né? Claro, a gente acompanha, como eu disse, a operação, né? O dia a dia, mas um pouco mais de longe. E, às vezes, consegue ter um pouco mais de sobriedade, né? Em observar situações, em ter algum tipo de percepção, de insight, hoje em dia, né, palavra mais rebuscada, e acho que mais nesse sentido também, enfim, a gente acaba pegando, por ter minha experiência também fora da empresa, né, acaba tendo contato e o exemplo com outras... do pai? Pode ser também moça de casa, né? Mas um pouco esse contato, né, com várias pessoas fora do ramo, porque às vezes você aplica um conceito, né, de um outro mercado, de um segmento diferente que não alimentício, né, consegue transportar esse conceito, essa ideia, né, para algum outro mercado como de alimentício, ou enfim, atacado, varejo, etc. e tal. Então é uma questão, às vezes, de transportar, ter contato com esses conceitos, né, que eu consigo ter hoje por estar fora da arco-íris, né, estar fora do segmento, e justamente poder ter realmente essa visão de fora, né, o outsider. Eu acho que dá um pouco de ajuda, digamos, isso daí, né? E um pouco da aptidão, e a aptidão, conforme você falou, certamente vem de casa, né? Casa, educação, né? E também formação, as oportunidades que a gente tem na vida de estudar, né? Enfim, tudo isso também te dá contato com conhecimento e acaba de construindo repertório, né? Vamos dizer, toda essa visão, etc. e tal, acaba sendo, de uma forma ou de outra, o repertório que se junta ao longo da vida, e tu consegue ir conectando ele, aplicando ele em variadas situações. Então, acho que tudo isso contribui com certeza. Fora as então, conversas de cá e lá, né, que a gente tem em almoço, fim de semana, acaba sempre falando um pouquinho da empresa e vai juntando um pedacinho de informação, e daqui a pouco sai alguma coisa. Uma coisa que é muito importante para evitar o conflito, né, é o entendimento que as competências têm que ser complementares, não precisam ser iguais. Eu sempre digo, lembro o exemplo da WEG, né? Se os três tivessem as mesmas competências, bastava um, não precisava três. Então, naquela empresa WEG que é um sucesso, tinha um eletricista, tinha um mecânico e tinha um administrador e comercial, né? Então, a Larissa e o Janos têm competências complementares. Ambas são profundamente necessárias para o sucesso do negócio. A gente sabe que um automóvel, você coloca o farol baixo para ver o buraco estar na frente, e o farol alto para ver onde você quer chegar mais rápido. Então, é natural que uma Larissa que está lá o dia inteiro, o farol dela está focado no buraco, e ele está mais longe, ele está com o farol lá adiante. Então, quando a gente vai comprar um equipamento ou mudar um processo, uma coisa é resolver a situação momentânea e outra é, mas espera aí, o mercado quer isso? É isso que os concorrentes estão começando a fazer? Então, pelo fato de ter um mais fora do negócio, ele passa a enxergar mais longe do que quem está lá dentro, sabe? Bem colocado. Bem colocado. Então, essas competências complementares e esse respeito às competências complementares é fundamental, né? Os dois são diferentes e os dois são necessários para a empresa. Se vocês olharem no organograma, lá em cima está lá, ó, a Larissa tem 47,5% do negócio e os Janos 47,5%. E a Márcia, que é a mãe deles, tem 5%. Então, o negócio é dos dois. Mas quem está dirigindo hoje somos nós três, a Márcia, a Larissa e eu, mas logo nós vamos discutir no Conselho de Família isso ainda. A proposta é que a Larissa assuma a direção geral como representante da família no negócio. Entendeu? Emílio não participa? Do quê? Na sociedade? Sim. Não, eu não. Não tem nada, não tem ações, não tem participação. Não, né? eu não tenho porque eu tenho outra empresa de consultoria, mas ok, então, por isso que eu estou dizendo, os três fazem 100%, né? 100%, e se eu faltar, eu não faço falta. Não, na verdade, no papel ele não tem, né? Mas a gente é uma Não, é isso que eu estou falando só, eu entendo também. Isso aí, naturalmente, exato. a participação dele não
no contrato social, ele é o sócio administrador hoje, né? Claro, tá certo. Mas então, isso, eu estou falando, o tema Mas não mediação, tem direito ao usufruto? Não, nada. Okay. Então, assim, ó, outro papel do Conselho de Família é esse, quer dizer, a Larissa é a representante da família no negócio, tá? Então, todo mundo torce para ela dar certo. Se ela não der certo, nós vamos ter que pensar outra saída. Mas nós torcemos para que dê certo, né? Uma coisa importante aí do conflito é o seguinte, né? O conflito, ele faz parte da vida. Eu sempre digo, o casal que diz que não briga é casal mentiroso. Não existe isso. Todo casal briga. O importante é que cada briga a gente aprenda alguma coisa para que esse conflito exatamente igual ele não se repita. Para isso, tem que fazer o tal da DR, discussão de relação, e na família se discute a criação de uma regra. Vamos supor que o Janus hoje está na VEG, resolva montar uma empresa para fornecer algo para Arco-Íris. Existe uma regra que ele não pode montar uma empresa para fornecer para Arco-Íris. Não pode. O Moacir conhece uma situação de que um genro do seu ego vendia peixe para ele mesmo, certo, Moacir? É? Então, isso é uma coisa... Então, a gente cria uma regra. Se o Janus monta uma empresa e começa a querer vender para a Larissa, eles não, para. Isso não é negócio. Isso é conchavo. Então, tudo tem que ter regra para que não... Quando vem o conflito, não, espera aí, nós temos uma regra. Por exemplo, se a Larissa resolve ser candidata a vereadora, um exemplo, isso vai prejudicar o nosso negócio. Então, ela tem que perguntar para o Conselho de Família se ela pode se dedicar à política. Por exemplo, no Arroz Urbano, são 6 filhos homens, um deles foi chamado para ser vice-prefeito. A primeira coisa que ele perguntou para a família dele, para a esposa, para os filhos, não, pode ir, Jair, pode ir. Depois ele falou com os irmãos, os sócios, porque ele não vai conseguir mais trabalhar o tempo todo na empresa. Ele vai ter que se dedicar ao poder público. Os irmãos disseram, irmão, pode ir. E aí ele perguntou finalmente para a mãe. E a mãe disse, Jair, você quando era criança quase morreu, e eu fiz uma promessa que se você ficasse curado, você ia ser padre. Mas você não virou padre, pelo menos agora vai ajudar a comunidade. Mas foi tudo discutido em família. A família empresária, queira ou não queira, ela tem um vínculo com todo mundo. Não adianta renar, que não precisa explicar para os outros. Tem ligação, sim. O seu Dietrich dá 2 rodas, recentemente falecido. No conselho de família dele, participa todo mundo, até bisneto. E se aparece um ficante, o ficante também é convidado para a próxima reunião, porque o ficante tem que saber que uma família empresária é diferente de outras famílias. É diferente. A gente queira ou não queira, a gente tem um vínculo muito forte. E aí a gente tem que tomar cuidado para criar regras para não ter atrito. Então, vocês acham que a Larissa e os Janus nunca brigaram? Brigaram, mas souberam superar como eu e a Márcia, marido e esposa. Por exemplo, eu sou um cara que gosto só de investir arrojado. A Márcia cuida do caixa. Nós temos brigas homéricas, mas a empresa precisa dos dois. Aquele que quer modernizar a fábrica e aquele que vai pagar. Vocês querem falar alguma coisa, Larissa, sobre isso? Larissa, Janus, alguma coisa sobre isso? Sobre avançar e tomar cuidado? Eu costumo brincar, né, que o meu pai está sempre voando e a minha mãe está enterrada na terra. Então eu fico no meio termo ali, puxando ele um pouco para baixo e puxando ela um pouco para cima. Acho que tem que ter ali o meio termo para conseguir fazer o negócio dar certo, né? Bem certo. E com certeza, o Janus tem muitas coisas bem diferentes de mim, mas eu acho bastante importante ter essa diferença entre nós dois, porque só assim a gente consegue ter 2 olhares bem diferentes, mas o principal de tudo para não haver conflito é o respeito, né, a outra pessoa, saber enxergar a pessoa não só como familiar, mas como um sócio, né? Não misturar com o lado pessoal, não é o meu irmão que está falando, é o Janus, conselheiro da empresa, que está dando uma opinião, né? Então, e da mesma forma na empresa, eu procuro olhar o meu pai e a minha mãe como meus sócios, né? A gente não pode se comportar à maneira de, às vezes, para um pai e para uma mãe, a gente teria liberdade para falar alguma coisa que, em vez de ajudar, só atrapalha.
Então, ter essa maturidade de conseguir separar esse lado pessoal do profissional, apesar de ser um desafio diário, eu acho que é o grande segredo da maturidade profissional, né? Que é isso que a empresa precisa. Danos, queres comentar alguma coisa sobre esse tema? Me admira essa disciplina toda de vocês conseguirem fazer isso. Obviamente tem dias e dias, né, Moacir? A gente não consegue, tem dias que, de repente, meu pai entra na minha sala falando alguma coisa de um jeito que eu não gosto, tem dias que eu consigo me controlar, tem dias que eu falo, pai, meu, assim não dá, né? Enfim, a gente tem dias e dias, mas eu acho que o mais importante é a gente se disciplinar. Eu acho que o importante é que vocês falou, conversam, né? Pelo menos uma vez por semana vocês se reúnem, conversam e dissipam também essas diferenças, porque eu sei que não é fácil ter um pai como o Emílio, não. Eu acho que, assim, às vezes, se acontece uma situação no calor do momento, é melhor ficar quieto, deixar os ânimos se acalmarem, né? E aí, depois, todo mundo com a cabeça no lugar, sentar e conversar é a melhor saída para a empresa, né? Não, e para a gente como relação também. Não é legal discutir com pai e mãe. É um conflito que eu tinha muito grande, era justamente esse. Discordar dos meus pais na empresa. Porque, querendo ou não, a gente deve respeito para os pais, né? E aí a gente não sabe se pode ou não pode falar alguma coisa, ou é difícil não levar para o lado pessoal, então eu procuro muito falar, pai, não leva para o lado pessoal, não é a Larissa, tua filha, que está falando isso, eu profissionalmente penso isso, isso e aquilo. Então, é uma maneira de lembrar que naquele momento eu estou tentando ser o mais profissional possível, né? E agora, Emílio, em confessionário aqui para nós, tu escuta ela daí? Meu Deus, Moacir, esses dois, eles me tiram do sério toda hora. Eles me gozam direto, sabe? Quando eles querem me dar um recado pesado, eles botam uma brincadeira no meio e me dão uma cacetada, sabe, Moacir? Então, eles sempre me gozam, sempre estão me gozando, me ridicularizando, sabe? E na brincadeira, porque, graças a Deus, a Márcia tem um poder aglutinador muito grande, a Márcia. Até faleceu agora a Dona Alminda, como falei, a minha sogra, né? O seu Urbano construiu uma grande empresa e a Dona Alminda construiu um grande urbano. Então, eu tenho uma esposa que constrói esse relacionamento, ela é muito aglutinadora e nós estamos sempre juntos final de semana, sabe? E a gente consegue separar negócio de família, sabe? Lá na empresa, ela me chama de pai, o Sujano está lá, me chama de pai, mas isso não tira o respeito, porque nós temos um negócio para dar certo, entende? Tem pai que não quer que chame que o filho chame ele de pai na empresa. Isso é bobagem, é pai, gente. Eu pai, acho que isso é bobagem. Né? Então, Janos, queres acrescentar alguma coisa sobre essa harmonia entre alguém que quer fazer já e alguém que tem que tomar cuidado para ver com o caixa, se o caixa vai pagar isso tudo? Eu acho que é o que principalmente a Larissa comentou da racionalidade, né? De ter uma decisão sóbria de novo, né? Uma decisão realmente baseada em realidade, em racional, e tentar fortemente tirar a carga emocional de tudo, né? Obviamente, em família, a gente acaba sendo mais emotivo, né? E emotivo, às vezes, num sinal... Não quer dizer de chorar e de se emocionar, mas, às vezes, de ser mais duro também, né? Então, assim como numa empresa profissionalizada, se fossem outros profissionais não familiares, a gente iria ao máximo a tentar tirar essa carga emocional. A gente tem esse desafio extra, digamos assim, de realmente tirar essa carga emocional e pensar. No fundo, está todo mundo ali certamente pelo mesmo interesse, né? Isso talvez seja uma certeza maior do que numa empresa profissionalizada, né? Numa empresa familiar, ainda mais entre família, pode ter certeza que todos estão lá querendo o bem da empresa, porque, enfim, é o patrimônio de todo mundo, né? E não tem, talvez, tanto individualismo, né? Como às vezes pode existir em empresas profissionalizadas, né? Mas isso é um pró, né? E um contra é realmente essa carga emocional que tem que ser gerenciada de uma melhor maneira, né? E um ouvir ao outro, né? E ouvir de verdade, né? Não é escutar, entrar numa orelha e sair pela outra, né? Mas principalmente tentar entender o racional, né? Compartilhar. Porque às vezes é muito tu debater uma posição, né? Devo ou não devo investir? É uma discussão muito rasa, né? Quando tu começa a se aprofundar na discussão, por que eu devo investir ou por que eu não devo investir?
E quando tu começa a entrar nas razões, nos racionais, é muito mais fácil entender o ponto de vista do outro, e da mesma maneira é muito mais fácil tu achar uma zona de convergência, né? Se eu ficar na posição final, né, de invisto ou não invisto, é binário, né? É sim ou não. Quando tu começa a ir um pouquinho mais fundo, daí realmente tu consegue ter condição, né, de eu entender a ideia do outro e propor aí um caminho do meio, alguma coisa que seja, né, uma terceira via. Então, esse ponto... Não sei se foi o Janos ou se foi o meu pai que comentou, né? A gente, como família, a gente, ao mesmo tempo que fala coisas que talvez não falaria para uma pessoa que é apenas profissional, a gente acaba sendo muito duro com a outra pessoa também em cobrança, né? Porque a gente sabe normal, que né? é normal, mas é aí normal. Justamente nesse momento que a gente tem que se autopoliciar de se eu estou julgando meu pai ou a minha mãe. Normalmente se é mais rigoroso com os familiares. Isso, exatamente. E eu passo a entender também quando meu pai e minha mãe me cobram de algumas coisas, porque eles querem que dê certo, eles querem que eu seja o exemplo, né? Então, é natural e a gente só tem que saber realmente lidar com todas as situações e, como o Janos comentou, quanto mais a gente conseguir separar o emocional, né, da razão, melhor é para a empresa e para a gente também, com certeza. Porque o grande problema no conflito da empresa familiar é justamente essa carga emocional muito forte. Para vocês terem uma ideia, né? No Brasil, 90% dos empreendimentos eles são empresas familiares, mas 70% encerra as atividades após a morte do fundador e apenas 5% chegam à terceira geração. Então, tem 5%. muito a ver, 5% chega à terceira geração, porque a carga emocional é muito forte, muito, muito forte, né? E aí tem os agregados, que eu sempre, quando eu fui para a Alemanha, eu levei esse termo agregado assim como uma coisa negativa. Agregado é a nora e o genro, né, do patriarca, né? Eu hoje não uso mais a palavra agregado, uso a palavra afilhados. São jovens que casaram com os nossos filhos. Então, eles vêm de culturas diferentes, mas eles têm que entender que nós temos um negócio em comum, né? E que a gente tem que manter uma harmonia não só pela família, mas também pelo negócio. Então, tem duas razões para a harmonia. É a família em si e é o negócio, né? E em ambos os casos tem uma carga emocional muito, muito forte. E só que a empresa familiar, o Brasil sempre é um país assim que dá exemplo para o mundo, de bom e de ruim, mas de bom, por exemplo, né? As primeiras empresas familiares no Brasil foram as capitanias hereditárias, que elas surgiram em 1534. Portugal, para achar um jeito de colonizar o Brasil, doou partes de terreno para famílias. E eram empreendimentos com sucessão, por isso chama-se capitania hereditária. E durou de 1534 até 1759. Então, isso quer dizer que a empresa familiar, quando ela consegue filtrar essa carga emocional, ela normalmente é muito, muito eficaz, porque ela tem um nome em jogo. Ela pensa mais no longo prazo. Então, ela tem um nome em jogo, ela vai com muito mais cuidado nos investimentos, nos relacionamentos com os funcionários. Vocês podem ver de que o turnover numa empresa familiar autêntica é muito menor do que numa empresa profissional, porque existe mais. O Décio fez agora, anteontem, fez um live, né, sobre o sucesso da WEG mais uma vez, né? Então ele falou, é a motivação que toca uma empresa. E quando está numa empresa familiar, vira e mexe, o colaborador quase que faz parte da família. É quase que um núcleo só. Não é vocês e nós, somos nós, porque nós nos precisamos. Então, quando a gente tem um filho ou uma filha sendo preparada para tocar o negócio, eles têm que aprender a começar lá no piso, onde está a pessoa, o profissional de menor, digamos, responsabilidade. E aí eles vão, aos poucos, crescendo, mas eles sabem, os dois sabem, de que para suceder um negócio, eles primeiro têm que conhecer a operação em profundidade. A Larissa falou,
passou por produto, passou por processo, passou por produção, passou por PCP, passou alguma coisa com gestão financeira, bastante gestão financeira, e agora foi jogado para o comércio, para o mercado. Porque o nosso patrão principal, todo filho de empresário tem que lembrar disso, ele pode ser muito riquinho, mas o patrão dele é o cliente. Se ele não trata bem o cliente, o negócio dele vai para baixo. Quer falar uma coisa sobre isso, Larissa, Jano, sobre a importância do filho sucessor entender que ele é mais rico do que o pai e a mãe, geralmente, mas ele tem que continuar respeitando o cliente para que o negócio progrida. Só talvez até um pouco antes disso daí, né? Comentar essa questão de 5% chega à terceira geração, acho que foi, né? É difícil tentar, ou tu deves ter a estatística, né? Mas tentar reduzir isso daí a uma simplificação, né? Certamente tem vários motivos, vários casos, né? Às vezes, entre aspas, vai na conta do sucessor, às vezes vai na conta do sucedido, né? Então, a gente vê casos, né? Às vezes o sucedido não quer passar o bastão, ou o sucessor não tem vontade ou anseio, né? Por participar da empresa, participar da vida profissional, né? E por vezes é justamente por uma questão financeira, conforme tu comentaste, né? Então, assim, obviamente teve aí muita dedicação, né? A gente está falando bastante da VEG, fica natural que na VEG a segunda geração e ainda agora mais a terceira geração cada vez vai ficando mais rica, né? Tem mais recursos, né? Mas eu acho que a grande questão é como ter esse enriquecimento sem deixar de pensar no negócio, sem deixar de pensar o que é importante no negócio, né? E tem famílias que têm muito sucesso em fazer isso daí, né? E não é às vezes aquela coisa que fala assim, não dá muito presente para o teu filho, não compra um carro para o teu filho, que é isso que vai dar certo, né? Tem exemplos de pais que foram muito austeros com os filhos, né? Mesmo tendo muita riqueza, e os filhos mesmo assim não se interessaram, né? E casos extremamente opostos, que é exato, que o filho recebeu tudo do bom e do melhor, ou praticamente do bom e do melhor, né? E ao mesmo tempo também ainda conseguiram cultivar no filho, incutir no filho esse desejo de ser bom profissionalmente, né? E obviamente por ser bom profissionalmente, enfim, tem que respeitar as regras do negócio, né? Cliente é importante, assim como fornecedor, como seus colaboradores, todo mundo no fim do dia é uma orquestra, aí quem é mais artístico ou quem é mais engenheiro fala muito em engrenagem, né? Cada uma engrenagem do sistema, né? E ela tem que ser muito bem azeitada, né? Então, acho que o grande desafio é realmente assim, incutir isso daí, né? Tentar passar esse espírito, né, para a família, que são os valores, princípios, etc. e tal, que tem uma questão explícita, né, que é a questão da formação em si, que, enfim, vai lá, estuda, faz engenharia, faz administração, faz qualquer coisa que seja, né? Mas eu acho que o grande ponto é a formação no sentido de casa, né, de vivência e, enfim, o exemplo. A gente não percebe, né? O exemplo também, moço, mas o próprio a gente não percebe, mas nas oportunidades, assim, a gente, enfim, vivência em casa, né? Almoça, às vezes conversa sobre isso, conversa sobre aquilo, os pais são bem informados, discutem vários assuntos, são muito estudiosos, né? Enfim, isso acaba, por difusão, que nem falam também em termos de engenharia, né? Acaba pegando no dia a dia isso daí e realmente, enfim... E o gosto pelo trabalho, né? O gosto pelo trabalho, o gosto pelo negócio, o gosto por isso daí, o gosto por esses desafios. Eu acho que isso daí é o diferencial, né? Eu, como pouco estudioso do assunto, né? Obviamente, pai, tu é muito mais e pode comentar, mas eu acho que isso daí me parece o grande diferencial entre uma sucessão bem sucedida e, às vezes, uma sucessão que não acontece tão bem, né? O Janus colocou um ponto muito importante, em complementação da Larissa também, é que os pais empresários eles têm algumas missões a mais do que os pais que não são empresários. Por exemplo, todo pai, ser pai não é só botar o filho no mundo, é prepará-lo para a vida. E não é protegê-lo da vida, é prepará-lo para a vida. A vida é o que está aí,
não adianta criar um escudo em volta dele, tem que preparar para ele sobreviver à vida que está aí. Então, todo pai se preocupa com a educação, valores, princípios morais, né? As soft skills, assim por diante. Então, a educação, né? Valores e princípios. O segundo, a missão de um pai e de uma mãe é a escolaridade, né? Alguma formação escolar, de preferência hoje pós-universitária, né? E uma contínua atualização pessoal e profissional. Então, todo pai tem que dar isso para filho: educação, valores e princípios e escolaridade. No caso do pai empresário, normalmente ele tem um patrimônio um pouquinho maior do que aquele que não é empresário. Então, tem que colocar na cabeça dos filhos que o patrimônio tem que ser muito bem administrado, que senão ele derrete como gelo. Então, tem que ser bem administrado o patrimônio, porque para constituir o patrimônio é difícil, mas para desaparecer é um já. E o mais importante do pai empresário, além de ensinar os filhos a gerir o patrimônio, é liderar equipes, porque vira e mexe, a Larissa nunca vai fazer biscoito, a não ser quando ela desenvolve um novo produto, mas ela não vai produzir biscoito, ela vai liderar a equipe que produz biscoito, né? Então, a liderança é fundamental formar nos filhos. Sem liderança, não dá para pensar em sucessão, que liderança é conseguir resultados através de outras pessoas. Você dá o objetivo, você dá alguns parâmetros e você cobra resultado. Às vezes, como dizia seu Geraldo, se tu não sabe fazer, sai que eu faço. Pode acontecer, mas não pode ficar o tempo todo fazendo. Ele tem que liderar equipes. Então, é isso que eu trabalhei muito com a Larissa e os Janos, né? Essa articulação, a liderança, né? A capacidade de fala. Antigamente, o empresário, não, esse não fala nada, esse não gosta de falar. Hoje é difícil. Ele tem que ser hoje um artista. Vocês veem o Steve Jobs, aquele outro lá, né? Os caras fazem verdadeiros shows quando apresentam um produto, né? Então, os dois filhos nós preparamos também para saberem falar em público, saberem liderar e não só ter o conhecimento técnico. Quer falar uma coisa, Larissa? Mas eu acho assim também, não, eu ia colocar, na verdade, eu acho que o que tu sempre tentou mostrar para a gente é que a empresa está acima da família. Então, assim, ao mesmo tempo que você incentivou que um de nós tomássemos a frente do negócio, tu sempre deixou muito claro e a gente muito livre de querer ou não gerir a empresa, porque profissionalmente já é um grande desafio. Agora, assumir uma empresa familiar é uma responsabilidade muito grande. É como você comentou, né, sobre a dissolução de uma empresa é muito rápida, e o tempo para construir ela é gigante. Então, eu sei que hoje, assumindo a empresa, eu tenho uma responsabilidade de perpetuar ela, né? Por isso que eu penso assim, acho que a questão que tu sempre deixou muito, muito claro para a gente é essa questão da empresa estar acima da gente, que a gente, se quisesse assumir, seria uma grande felicidade para você, mas teria que entender essa responsabilidade, porque, né, não é só porque é da família que vai assumir, a gente tem que fazer o bem do negócio e não pensar só na gente, né? Sobre esse ponto da Larissa, às vezes o filho, não, eu não quero isso para mim, né, Larissa, tem dia lá que a Larissa passa lá que não vontade de sair correndo, né, Larissa? Os dias que tu passa lá, às vezes, dificuldade, né? Tem dia que dá vontade de, né, sair correndo. Mas é assim, ó, às vezes o filho pensa, o pai tem tantos apartamentos, tantos terrenos, vai somando tudo, vou chutar assim de brincadeira, tá? Vai chutando tudo, digamos, deu 8 milhões, por exemplo, tá? Ele esquece que qualquer empresa vale 8, qualquer empresa vale 8. Aí o cara desperdiça a gestão da empresa, desperdiça o crescimento da empresa e esquece que está jogando no lixo um patrimônio. Porque o maior patrimônio da família empresária sempre é o negócio. Não adianta, ele pode ter um monte de coisa, mas é um negócio que gera, que sustenta aquilo tudo. Então, a Larissa e os Janos têm que se juntar para que o negócio dê o mais certo possível, porque, queira ou não queira, é o maior patrimônio que nós temos. Ó, esse aqui é o meu neto, vem cá, vem cá. Esse aqui é o Vitório, esse é o Vitório, esse é o filho do Janos, né? Esse é um barulhento. Deixa eu ver aqui. Então, continuando sobre conflito, então, sempre lembrando que o nosso tema é conflito, que o conflito não é negativo.
o conflito faz as pessoas se desenvolverem. Mas como? Não é negativo, mas precisa principalmente o cabeça principal da família tem que extirpar logo no começo os problemas quando surgem derivados de algumas agregados que tu falou há pouco aí, coisas desse tipo que acontecem, que vêm de fora às vezes. Eu estou falando de quando se tem uma empresa com 2 familiares, ainda não é tão difícil de conseguir. É mais fácil, Emílio. Depois vamos imaginar uma família com 3, mais 6, mais 8, mais 10, quando vai juntando, aí vai casando gente que a gente não tem, que tem outras visões, outros problemas, outros conflitos, que às vezes assumem posições dentro da empresa como déspotas, que querem fazer na marra aquele negócio porque é parente, ou é genro, ou é sei lá quem. Não estou fazendo referência nenhuma a VEG, coisa nenhuma, para não misturar aí, tá? Só estou dizendo, isso às vezes acontece. É nessa hora que tem que ter o presidente da empresa, e a Larissa amanhã ou depois vai ter que assumir isso, porque lá vem os netos, vem os filhos, esses também vão um dia casar, um dia vai ter os agregados, né, que vão entrando, e aí tem que ver se há sinergia também nessa hora. Porque quando o Emílio falou várias vezes, eu já escutei hoje aí, dizendo é muito fácil de derrubar uma empresa. E nós vimos quantas empresas em Jaraguá quebraram, faliram, que eram empresas grandes e fortes. Por quê? Porque os familiares não conseguiram dar continuidade. E por quê? Problemas de educação, problemas desse tipo, natureza, e conflitos quando começaram a chegar outras coisas. Porque uma coisa é educar os 2 filhos, Emílio, mas depois tem que tem que vir os genros, os noras, depois vem os filhos dos filhos, e aí começa a vir os interesses, e isso é que acontece. Bom, desculpa. Mas aí hoje eu passo a entender melhor por que a gente começou tão cedo isso, né? Pois isso é Parece muito bom. De tanto escutar desde criança algumas coisas, hoje, quando meu marido fala alguma coisa, eu também fico... Eu consigo entender o lado da família, o lado dele, e tentar chegar ali, né? Falando, não é bem assim. Na nossa família, a empresa sempre funcionou assim, assim, assim. Então, quando a gente consegue embutir esses valores de uma forma bem enraizada, digamos assim, eu acho que também é mais fácil de eu, como família, apresentar para o meu agregado, né? Para o agregado da empresa, como a empresa funciona. Quando Sim, é algo que não é tão fixado, acaba a gente se influenciando, e daí eu acho que cada vez fica mais difícil. Concordo que hoje é muito mais fácil pelo fato de sermos só 2, né? Com certeza. Sim, mas isso vai multiplicar, que essa empresa não vai ficar só vai, com certeza, mas eu vejo que é bem importante... Tem que pensar na empresa em 60, 100 anos. Sim, mas eu vejo a importância da gente começar desde cedo, mostrar os valores da empresa e da família para os filhos, pros netos. Isso é fundamental. É fundamental colocar isso aí e fazer essa distinção do que, olha, empresa é empresa, família é família. Hein? E aí eu acho que entra bem a questão que você comentou de regras, né, pai? Quando as regras estão bem claras e bem enraizadas em tudo, a gente também passa a saber o que pode, o que não pode. Não existe aquela dúvida, mas e se for assim, e se for assado? A gente desde sempre entendeu, colocou como regra que o agregado ele não pode trabalhar na empresa. Então, tanto a Juliana, a minha cunhada, como o meu marido sabem que eles não podem trabalhar na empresa. Eu vou explicar por quê, moça. Eu vou explicar por quê. Na realidade, a empresa... Só, pai, antes de trocar o tópico, fazendo uma brincadeira, o Moceiro aqui, é de menino que se desentorta os pepinos, né? Quando o problema é pequeno, né? É fácil de resolver, né? É fácil, aprendendo a comer biscoito lá, com 9 anos, daí vai conduzindo a cepa, né? E ela vai se arrumando dentro da empresa. Mas assim, Moacir, é que na realidade nós temos uma regra... Desculpa, pode falar. Pode falar, pai. Não, fica, por favor. Não, é que às vezes é o seguinte também, nessa questão de conflito, às vezes, assim, ninguém quer perpetuar um conflito, né? Um negócio pode ser traumático, um negócio desgastante, né?
Só que também, às vezes, tem que analisar. Às vezes, o conflito ele pode ser benéfico ou do interesse, né? De algumas pessoas. Então, Sai a luz, aquele às negócio, vezes, né? Não. O cara perpetua o conflito, né? Enquanto ele é de uso, né? Só que daí, quando ele quer terminar, ele não consegue mais, né? A fricção pode dar calor e pode dar luz, né? Exato. Mas o que o Moacir, sobre esse negócio do agregado ou do afiliado, ou o que seja, a gente sempre quer lembrar que, assim como a empresa não é cabide para os filhos, não é cabide também para agregado, né? Vamos supor lá, se tem um agregado, pede um emprego, um exemplo, pede um emprego agregado, aí eles, poxa, eu vou trabalhar na empresa do meu sogro e tal, afinal de contas, é nossa a empresa. Não, calma, a empresa é nossa, isso é patrimônio. Agora, a gestão, só vai entrar na gestão aquele que tem vocação e competência para fazer o negócio dar certo. Esse é um ponto que eu estranhei. A regra não deve ser, mas só que é mais fácil a regra ser dura e clara e firme, de que agregado não entra. Aí é mais confortável. Mas, às vezes, nós perdemos um agregado de alta capacidade que poderia somar, às vezes um agregado que se formou dentro da empresa e trabalhou. Nós estamos falando com uma empresa de mais anos, que vai se formando. De repente, esse cara, pelo fato de casar com alguém, ou essa mulher, por fato de casar com alguém, ela tem que sair da empresa. Isso também não é certo. Talvez essas aí são coisas assim que tem que ser analisado. Hein? Não, Moacir, eu entendi que você colocou. Eu digo no nosso caso, né? Nós temos a Juliana, que é a esposa do Janos, que também é empresária do ramo de vestuário, né? E o marido da Larissa, que trabalha com exportação no ramo do vestuário. Então, esses dois não têm, assim, digamos, vocação ou habilidade para o nosso negócio, que é alimento, e é um negócio pequeno, entendeu? Sim, está certo. Emílio, nós estamos falando, no teu caso, está certo, mas temos que pensar que outros casos não são verdadeiros. Por exemplo, a VEG, eu estou falando de VEG, quando ela tinha lá... Eu entrei quando ela tinha 7 anos, a VEG, né? Então, lá quando ela tinha 10 anos, ela era pequena também. E o que acontecia? Nós tivemos agregados que foram entrando lá dentro, porque estavam lá dentro, foram criados lá dentro, e depois acabaram casando com filhas de Egon, filhas de Geraldo, eu estou falando filhas de Verna, e assim por diante, e foram entrando. E depois os filhos dos filhos, e aí esse é o lar. Agora, o que é importante é ver se esse agregado realmente... Como é que contribui ou ele é só um peso, né? Vamos contar um caso muitas vezes é um peso, e esse peso às vezes é que destrói a empresa. Vamos contar um caso bem claro, que todo mundo conhece isso. Verna, Egon e Geraldo. O seu Geraldo e o seu Egon já tinham representantes familiares na empresa. O seu Verna não tinha. O seu Verna tinha 3 filhas mulheres e não tinha nenhum representante. Uma delas era casada com um dentista, que tinha acabado de se formar em odontologia, tinha comprado o consultório, o equipo todo, e aí ia começar a trabalhar. O Egon chamou e disse, olha, você vai ser o representante do seu Verna, porque ele não tem ninguém aqui dentro. Seu Egon, eu não quero, eu sou dentista, eu vou tocar o meu consultório. O Egon, naquela época, podia forçar, né? Hoje não se força mais nada. O Egon disse, não, tu vens trabalhar aqui. E a VEG estava implantando o sistema MRP, aquele sistema informatizado de PCP. Aí ele mandou esse dentista estudar, ele virou um especialista em PCP, MRP e hoje é ERP. Ele virou um especialista. Ele foi fazer também a administração de empresa, né? E fez a administração de empresas, hoje é o vice-presidente da VEG. É um caso à parte, né? É um caso que deu certo. Que deu certo. É um caso que deu certo. No mesmos casos ali, teve casos que deram errado. E nós conhecemos também. Gente que foi vender peixe, a pouco que falou lá, que deu totalmente errado, hein? Isso. Mas então, assim, em resumo, o afiliado ou o agregado, que seja, se ele tem vocação, tem competência para gerenciar o negócio, ele entra. No nosso caso, os dois já não trabalham em outras áreas que não têm a ver com a nossa área. O filho dele é por isso que eu reagi.
eles não estão dentro da empresa porque eles não têm competência para trabalhar na empresa, porque eles não estão preparados para isso. Mas se tivessem, eu acho que é um desperdício, hein? Com certeza, com certeza. Larissa e os anos querem falar alguma coisa sobre esse tema de afiliado ou afiliada na empresa? Eu acho que toda regra tem seu ponto positivo e ponto negativo, né? Às vezes é difícil também tu ter um critério objetivo, né, de qualificação. Mas eu conheço a história que vocês estavam comentando, uma história de grande sucesso, com certeza, né? E às vezes, enfim, dependendo como for, é mais fácil cercear de uma maneira objetiva e clara de não entra, né? Agregado, por exemplo, do que às vezes ceder um pouquinho a subjetividade de um critério de ser capacitado ou não ser capacitado, né? Mas e também Janos e Larissa, também temos que nos espelhar não só nas empresas que deram certo, estão dando aí como exemplo, espelhar em empresas que nós temos aqui perto e ao redor de nós que não deram certo e por que não deram certo. E nós sabemos, recentemente tem casos aí que vocês viram. Vocês têm no urbano aí uma empresa que deu certo, VEG, que vocês conhecem, que deu certo, e outras que deram, que quebraram. Quebraram por quê? Tá? E é o mais forte que VEG quando nós conhecemos, e quebraram por quê? Porque, né? Aí é outra história. Segundo um estudo do Sr. Egon João da Silva, que passou para mim, o E da VEG, em 2007, as empresas familiares, ele tem uma relação das 19 maiores empresas de Jaraguá do Sul de 1968. Das 19 maiores, 13 não existem mais. Das 19 maiores, 13 não existem. Uma delas o Colbach. Né? Nós sabemos quanto dinheiro que foi ganho lá e não foi reinvestido no negócio. Se a família tivesse uma consciência empresária, disse, não, espera aí, vamos reinvestir esse lucro no negócio. Não vamos comprar rádio antigo, carro antigo e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, eles têm a consciência, os Janos e a Larissa, nós não temos tido lucro há muito tempo, porque a gente sempre está reinvestindo, mas quando tiver um lucro bom, eles sabem que sempre uma parte vai ser reinvestida no negócio e a menor parte é que vai ser distribuída como dividendos. Eles têm essa consciência disso, porque o negócio, como diz a Larissa, está acima de tudo, entendeu? Quantos negócios em Jaraguá, o cara comprava um carro novo e mandava a empresa pagar? Não pode. Esse carro novo tem que sair do Prolabore, isso é a regra, eles sabem. Por exemplo, a Larissa é a nossa diretora-geral lá. Então, ela tem uns benefícios como qualquer Chica da Silva teria se estivesse no lugar dela. O Janos não tem, porque o Janos é conselheiro. Mas ela, como diretora, tem alguns benefícios, não vou citar, mas tipo carro, combustível, plano de saúde, que o Janos não tem, porque o Janos não é executivo, ele é conselheiro. Então, está perfeito. Está claro. Mas justamente essa é uma questão de tratar a pessoa como profissional do que ele está exercendo. Então, a remuneração, os benefícios que o cargo oferecem fazem a gente sentir que o lucro não é nosso, o lucro é da empresa, né? A gente está trabalhando, eu tenho a remuneração, eu não estou trabalhando de graça. Então, eu acho que isso é bem... No dia que for distribuído dividendos, o Janos tem 47,5% dos dividendos. Com certeza. Isso ele tem direito. Com certeza. Assim como a Larissa, né? É a mesma coisa. Mas o que eu quero dizer é que eu conheço algumas empresas que, por ser familiar, não remuneram a pessoa como cargo que ela está exercendo, e daí a pessoa se sente no direito de um lucro ou de qualquer outra coisa do tipo se apossar daquilo, e na verdade é justamente o contrário, né? A gente tem que tratar a pessoa como profissional para que o lucro da empresa permaneça na empresa, não tem aquele sentimento de trabalhar e não ganhar nada, né? Olha que isso aí. Uma vez que tu profissionaliza a empresa, né, que é o que a gente tá comentando aqui, é que a Larissa tem dois papéis, digamos aqui, né? Ela é uma executiva da Arco-Íris e por ser executiva ela tem direito a, como o Emílio comentou, o pai comentou, a Chica da Silva, quem quer que seja, teria os mesmos direitos da Larissa. Coincidentemente, a Larissa também é sócia, acionista, né? Enfim, nós temos a mesma participação
e, obviamente, isso dá direito a ela de dividendos e outras coisas mais, né? A única coisa que a Larissa hoje, não dá para dizer que não poderia ser, né? Mas hoje não estaria no conselho consultivo, que eventualmente pode dar um conflito não de interesse, mas é um conflito de interesse, conflito de função, digamos assim, né? Mas, enfim, e ela também é membro do conselho de família porque ela é familiar, né? É tolerável. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que são pessoas distintas, né? Não é porque a Larissa trabalha na Arco-Íris, ela tem direito a um salário. Eu sou da família, mas não é porque eu sou da família porque eu tenho direito a um salário, não sou funcionário da Arco-Íris, né? Então tem que separar muito bem, ter essa clareza de papéis, né? Isso são essas regras, digamos assim, ou pelo menos esse entendimento de clareza, né? E que às vezes nos soa tão óbvio, né? Mas a gente vê que às vezes não é, né? Às vezes tem empresas que realmente misturam, né? E talvez isso vem justamente desse longo tempo que a gente vem sendo exposto a isso e educado quanto a isso, né? Que se torna como se fosse uma coisa assim que vocês estão não existe outra verdade que contra não é isso, Janos. Vocês estão vacinados contra isso, porque o Emílio não deixa. Vocês já tá com a terceira dose de vacina. Eu ia falar isso aí. Mas acontece que outras empresas não fizeram essa vacinação. O Emílio há pouco falou de Couba, porque nós podemos estar aí. Eu me lembro bem de Couba, que misturava totalmente o dinheiro do caixa e comprar o Couba só é o exemplo daquilo que não se deve fazer, porque o velho Couba, que às vezes pensa, o patrimônio, o patriarca foi quem deu o pior exemplo. Ele tinha 16 Galaxy novos na garagem e comprava Galaxy na época da inflação de 40%, 50% ao mês, e depois ele vendia, trocava por outros, e sempre achava que estava ganhando dinheiro. Enquanto ele comprava Galaxy, a VEG comprava torno, a VEG comprava prensa, e aí nós fomos passando. Quando eu cheguei na VEG, o Couba era maior que a VEG, e ficou assim até 70. Depois de 70 a gente já passou, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o exemplo é que veio de cima. É claro que vocês estão vacinados, o Emílio não dá esse tipo de exemplo, nem essa oportunidade de vocês usar o dinheiro do caixa para comprar carro, para fazer festa, desse tipo aqui. E isso é bom, só que tem que ver que isso tem que continuar, Larissa, isso tem que continuar, Jano, depois que os filhos de vocês... Que o Emílio, por mais que se exibe aí, que ele acha que vai durar 150 anos, mas não vai. Então, um dia Larissa. Vai ter... Mas eu acho que, assim, até inclusive, são nas pequenas coisas, né? Não só no dinheiro em si, mas eu tenho o hábito de ter o meu produto em casa. Não é porque eu sou dona da empresa que eu posso pegar o que eu quero do estoque. Eu consulto a pessoa do estoque, marco o produto como se eu pago pelo produto, porque o produto não é meu, o produto é da empresa, mesmo que é um valor pequeno, ter essa consciência até para o funcionário ver que eu não pego aquilo que eu quero. Esse né? é outro então, exemplo. Assim, o valor é pequeno, não é alto. O valor do meu produto para funcionário é super baixo. Mas eu tenho que mostrar o exemplo de que aquele produto não é meu. Aquele produto é da empresa e eu preciso primeiro constar se ele vai fazer falta ou não no meu estoque para depois pegar o que eu quiser. Larissa, põe os 4 estágios do conflito da empresa familiar. Agora vamos ver os estágios dos conflitos em empresas familiares. Lá à esquerda, paz. Estão todos vendo aí paz? Ali, paz? Tá. O paz não existe, né? Se a empresa está em paz, ela está parada no tempo. Não existe paz. Ou morta. Ou morta, né? Aí tem uma etapa do pequeno desacordo, né? Opiniões diferentes, é óbvio. As pessoas são diferentes. As pessoas têm opiniões diferentes. Então, quanto ao assunto numa reunião, a Larissa acha uma coisa e o Janos acha outra. Isso é normal, completamente normal. Não se pode achar que isso é errado, que isso é conflito. Isso não é conflito. Isso é uma sinergia. São 2 opiniões diferentes que têm que somar e dar um resultado melhor. Ainda, do pequeno desacordo, debate saudável e previsível. Então, o debate saudável quer dizer um respeitando o outro, né? E mais ou menos sabendo o que o outro vai responder quando der opinião. Então, o pequeno desacordo eu considero harmonia total.
Aí o terceiro degrau, que é disputa séria. Aí a coisa começa a ficar complicada, que é sentimentos de desrespeito, ataques pessoais, né? Oposição entrincheirada. Você usa outras pessoas para passar a tua opinião e tu fica quietinho num canto, para ninguém saber que você está intisicando, né? Através de outro. Comportamento político. Tem aquele cara que é espertinho, ele só diz aquilo que o povão quer escutar, que todo mundo quer escutar, mas não é o que ele acha, porque ele fala outra coisa nos bastidores, ou objetivos divergentes. O que é objetivo divergente? Eu quero fazer a empresa crescer, eu tenho caminhos diferentes. Isso não é objetivo divergente, é objetivo convergente. Você tem caminhos diferentes para o mesmo destino. Não, eu quero fechar a fábrica de biscoito e criar uma fábrica de relógio. Puta, aí já complica. Vamos montar outro negócio, mas o nosso negócio hoje é biscoito. Então, o consultor é muito importante na empresa familiar, porque nessa fase da disputa séria, que é o degrau 3, ou item 2 ali, nessa fase já começa a ter muito envolvimento emocional. Então, ali tem que começar a ser rapidamente o Conselho de Família criar o código de ética, protocolo de família, acordo de acionistas, tem que rever, para que comece a baixar essa disputa séria. Porque depois, quando chega no item 3 e 4, que é o conflito desestabilizador ou guerra, aí sai de baixo. O seu Egon disse que a maior parte das empresas que não chegam à terceira geração são de brigas de família. Não é por ausência de inovação, não é por obsoletismo tecnológico, não é por falta de profissionalização, é principalmente briga de família. É aquele negócio, tem 6 sócios, os 6 discutem um assunto, resolvem, aí vai para casa, ele fala para uma mulher lá, que ela não sabe nada do negócio e começa a intisicar o marido. Aí ele volta o dia seguinte e diz, olha, eu pensei melhor, aquilo nós decidimos, não vai. Não é a opinião dele, a mulher intisicou, sabe? Então, é muito perigoso quando tem essa mistura de alguém que não está vivendo a empresa, que não conhece a empresa e fica dando opinião porque ela não gosta da outra cunhada, da cocunhada, ou que seja, né? Aí começa a misturar tudo, né? Tem que dizer que tudo que se ataca a um outro familiar, todo mundo perde. Isso tem que ficar bem claro. Se você começa a falar mal de um familiar, tudo vai dar mal. Não se pode. Ou alguém sai por aí falando mal da mulher ou do marido. Acabou o casamento. Então, não dá para se falar mal de nenhum familiar para outros. Tem que se discutir entre 4 paredes. Então, Larissa e Janos, esse item 2 aqui, sentimentos de desrespeito. Quando é que você acha que começa a acontecer esse sentimento de desrespeito? Larissa? Oi. Ou Janos, pode ser. Não, sei lá, se quiser começar, também fica bem à vontade. Não, pode... Eu estou tentando só tirar o risco da tela ali, Janos. Pode... Tá. Beleza. Quando é que começa a surgir o sentimento de desrespeito, que é o primeiro passo para começar a acabar a família? Sentimento de desrespeito? Isso. Você só fala bobagem. Você só quer dar para trás, né? Porra, que cabeça tu tens? É desrespeito. Quando é que surge isso numa família empresária? Fica a pergunta, né? Então, eu vou responder. Isso surge principalmente quando a pessoa não é escutada. A pessoa nunca é escutada. Fala uma vez, fala 2, e ninguém dá um argumento contra aquela colocação. Aí o cara volta achando que aquilo é melhor do que ontem. Tudo que é falado e que não seja de acordo com o negócio familiar tem que ser com respeito debatido. Tipo, já falei, eu sou agregado, estou desempregado. Vocês têm coragem de me deixar passar fome? Não, tu não vais passar fome.
mas tu não vais contribuir na empresa com a tua vocação, com a tua competência. Talvez tu vai vender automóvel, tu vai vender mola, vai vender porta, mas tem que ter essa consciência, né? Ele tem que ter uma resposta que seja o reflexo daquilo que ele fala. Você sabe, Moacir, quantas pessoas na VEG, né, que falavam, e, pô, esse cara só fala M, porque ninguém respondia à altura, o cara. Não existe opinião idiota, existe resposta idiota a uma colocação idiota. Então, quantas vezes que a gente escuta uma coisa idiota de uma pessoa, é tipo assim, ó, tu escuta uma coisa do empregado e diz assim, o empregado tem que ganhar o dobro que está ganhando. Tu tem que chegar, vem cá, olha aqui, ó. Nós não estamos tendo lucro. Nós precisamos aumentar a produtividade. Para isso, tem que aumentar a venda e reduzir a quantidade de pessoas para todo mundo ganhar mais. Explicar que eu não tenho como dobrar o salário dele. Se a Larissa ganha, por exemplo, R$5.000, fica reclamando, exemplo, R$5.000, todo mês reclamando, pô, 5 mil é pouco, 5 mil é pouco, 5 mil é pouco. Senhor Larissa, eu fiz uma pesquisa de mercado, o tamanho da nossa empresa, ninguém ganha mais do que 6. Eu vou te dar 6 e cala a boca, entende? Então, não ficar dizendo, porra, não enche o saco, só enche o saco, todo mês tu fala nisso, porra, muda de assunto, caramba. Pô, isso é desrespeito. Tem que ter uma resposta à altura. Eu não posso pagar mais do que 5, exemplo. Não posso pagar mais do que 5. E o mercado está pagando 6. Até eu vou conseguir pagar 6. Pronto. Aí você evita o desrespeito. Porque chega de manhã lá dando chute no balde e diz assim, também, com o que eu estou ganhando aí, que vontade que eu tenho. É isso mesmo. Isso mesmo. Sérgio, fala aí, Sérgio. Eu sei que tu é um cara que entende pra caramba de gente. Não tem cara que só fala bobagem e que se a gente tivesse escutado ele deixaria de falar mais bobagem? Emílio, boa noite para todos aí, Moacir. Boa noite. Grande mestre. Boa noite. Oi. Boa noite. Tudo Mestre bom, Moacir, é um Tudo prazer bem, revê-lo aí também. Prazer Emílio, nosso. estou acompanhando aqui desde o início a apresentação, aliás, a tua família, né? Assim, e estou gostando muito do teor das conversas. Estou muito atento, tá? Estou muito ligado aqui. Eu acho que a Arco-Íris está bem fundamentada. Não há dúvida que os alicerces estão fortes, vocês vão fazer biscoito até na 5ª geração, tá? Seguramente. Vai firme. Falou, é um prazer revê-los aí. Tá certo. Larissa quer falar alguma coisa sobre evitar atitudes de desrespeito? Acho que o respeito e a empatia, eles andam muito lado a lado, né? Quando a gente consegue se colocar no lugar do familiar ou do profissional, a gente também consegue ter atitudes mais sensatas, né? E aí, claro, cabe a questão do ser ouvido e do ser respondido, né? Eu acho que quando a gente sente que ninguém está se empatizando com o que a gente está passando, também acaba gerando conflito, né? Ou às vezes sugerindo alguma coisa que para ele próprio ele não passaria por aquilo. Então, eu acho que o respeito e a empatia são bem importantes para que não evolua a nenhum estágio de conflito. Larissa, coloca agora aquela imagem daquela casa antiga e a casa nova. É o seguinte, né? Tá falar. falando de desrespeito, né? Tu fala assim, não, desrespeito é quando alguém não se sente ouvido, etc e tal. Mas ele já está falando com uma pessoa de um bom nível de maturidade, né? Uma pessoa que vai ouvir uma razão, né? Deu exemplo ali de pagar o dobro por funcionário, né? E tu tá supondo que ela tem a capacidade, né? E ela vai compreender em falando isso daí, né? Mas existem casos que não, né? Existem casos que a pessoa ou é imatura ou é irracional, em algumas coisas se sente desrespeitada, né? Uhum. E aí também fazendo um link ali com o que o Moacir falou antes de resolver o problema cedo, né? E esse problema pode ser um familiar, né? Pode ser alguém da família. Cria a regra de que a agregada não entra. Tá bom, mas pode ter um familiar que, por qualquer motivo que seja, né? Ele é imaturo, ele é irracional em algumas decisões, né? E mesmo sendo da família, talvez mesmo tendo
graduação, isso e aquilo, ele possa, vamos dizer, ser um problema, digamos assim, né? Então, até mais, o ponto é como é que se previne isso, né? Obviamente tem a questão de casa, de fazer esse trabalho como foi feito aqui com a gente, né? Mas também tem o ponto essa pessoa, mesmo sendo familiar, ela tem condição, né, de ser um executivo, ser um profissional da empresa, porque, enfim, se ela se sentir desrespeitada de maneira imatura, né, isso só causa a escalada desse conflito nessa escada, né? Por mais nonsense que seja, né? Eu acho que esse é o ponto também de ter as regras ali, às vezes coisas claras e às vezes até duras, né? Para justamente evitar essa escalada, né? Então, mesmo sendo familiar, não quer dizer que a pessoa é imune e blindada, né? A pessoa tem tem, como é que posso dizer? Um amor próprio. Tem o direito, na verdade, tem alguns direitos, talvez por ser familiar na empresa, assim, de maneira meio tácita, né? Obviamente a responsabilidade, como a Larissa comentou antes, eu tenho uma empresa é minha família, é uma responsabilidade muito grande, porque, enfim, não dando certo é uma responsabilidade muito grande, até é uma questão de legado, né? Mas essa pessoa também tem que estar sujeita, né, a advertências, enfim, a correções de rota, assim como qualquer profissional, né? Isso nada tem a ver com ser acionista, por exemplo, né? Acionista é um direito hereditário, digamos assim, né? Até certo ponto, né? Então, isso daí, ok, é indissociável. Agora, a questão de entre aspas, direitos ou coisas como profissional, ela realmente tem que ter regra comum, né? Assim como familiar é um executivo e nada mais, né? Dentro que vocês colocaram ali dessa parte do respeito e desrespeito e regra, o que seja, é que toda regra é como uma lei. Enquanto ela é atual, ela tem que ser cumprida. Se ela não é mais atual, ela tem que ser rediscutida, né? Então, o afilhado, por exemplo, de repente, a próxima geração tem afilhados que estão, desde cedo, envolvidos com o negócio, têm competência, vocação, vai se reestudar a regra. Então, a regra não é para morrer abraçado com ela. A gente faz a revisão, né, pai? De tempo em tempo, a gente relê todas as regras para entender se aquilo ainda tá atual ou não, porque é muito mais fácil a gente mudar uma regra quando não surgiu um conflito relacionado à regra, né? A Larissa está muito, muito inteligente. É exatamente isso que tem que coisa. Essa regra não pode ser também uma coisa ditatorial, não pode ser assim uma coisa imutável, porque isso vai mudar mesmo ao longo do tempo. Não vamos querer dizer aqui, olha, na minha empresa não tem nenhum agregado que entra lá. Se ele tiver competência, ele pode e deve entrar. A WEG sempre disse isso, às vezes o Emílio gosta de citar a WEG, eu acho que ele está certo. A WEG nunca disse que não podia. Ela evita, mas acontece que uma das coisas é que para o agregado, o filho, o genro, para assumir uma posição de mando, tinha que provar que era mais competente do que os outros. Não só competente, tinha que passar. O Décio só foi presidente porque ele era mais competente do que os outros, senão ele não teria sido feito. Eu estou falando do Décio porque vocês conhecem todos, mas assim poderia citar um monte de... O Sérgio, que você falou há pouco aí, ele trabalhou comigo 11 anos, ficou eu estava no conselho, na superintendência, e o Sérgio só assumiu as posições dele porque ele era competente, por esforço dele, e não porque ele até nem queria, como o Emílio falou, e assim tinha outros, assim como tinha outros lá que tiveram que ser banidos logo no começo, porque se tivesse ficado lá, fazia um estrago muito grande. E esse que é o coisa. Então, quem está na presidência, Larissa, quem está no comando do negócio, tem que cuidar para erradicar rapidamente aqueles que são realmente um agregado pernicioso, porque também tivemos dentro da WEG, a regra geral dizendo ninguém pode entrar aqui e ela vai segurar
enquanto a empresa for pequena e segurando, é assim, mas quando tiver 500 mil empregados, vocês vão ver como vai ser difícil de segurar isso. Exato. Larissa, obrigado, Moacir, obrigado. Nós temos só 5 minutos ainda. Larissa, põe esse aqui, ó. Pessoal, uma coisa muito importante na sucessão, que também demanda conflito, é o sucedido e o sucessor, que muitas vezes o sucedido, que é o patriarca, tem muito mais conhecimento prático e o sucessor tem mais conhecimento teórico, tem mais formação escolar, muitas vezes, né? Então, essa casa aqui à esquerda, isso está na minha tese de doutorado, é um caso real na Bélgica, em que um senhor de idade tinha uma casa antiga, chamou 2 arquitetos jovens, olha, eu quero fazer uma casa do século XXI, quase 22, uma casa revolucionária. Os 2 arquitetos chegaram, viram a casa antiga e disseram, não vamos derrubar essa casa antiga, nós vamos modernizar essa casa antiga. Nós vamos botar um vidro blindex, nós vamos colocar a janela maior, melhorar os tijolos, as telhas, e aí vamos incorporar, sim, aquela casa super moderna, sem descontinuidade com a casa antiga. O que isso simboliza? O patriarca, digamos, vamos chamar o velho, né? Ele tem uma série de conhecimentos que não precisam ser jogados no lixo. Esses conhecimentos têm que ser atualizados, modernizados, e aí o sucessor constrói uma empresa moderna junto àqueles conhecimentos que foram atualizados. Então, quando há um respeito entre o sucedido e o sucessor, em que os 2 conhecimentos são necessários, tanto o mais prático do velho, quanto o mais teórico do novo, quando há esse respeito, que os 2 conhecimentos são iguais em importância, aí a empresa cresce. Quer ver um exemplo? Eu, quando tocava arco-íris do meu jeitão, nós temos todas as embalagens, eram embalagens lindas de morrer. E nós tínhamos uma queda de vendas muito grande. Um dia chegou a Larissa, pai, o que o pessoal hoje quer pacote transparente etiquetado. Não, minha filha, isso é um retrocesso. Pelo amor de Deus. Sair de pacote bonito para pacote pé de chinelo, de fundo de quintal. Pai, é isso que está sendo vendido. Pois a nossa arco-íris sobreviveu graças a eu ter escutado a minha filha, tá? Ela considerou, ela fez um pacote transparente, mas enfeitado, um pouquinho enfeitado, tá? Para não ser assim um pacote totalmente pé de chinelo, e aí colocou a etiqueta. E foi um sucesso. Então, porque as pessoas veem o que querem comer. Claro. Mas, na verdade, assim, e também nessa situação em específico, a gente procurou sentir o mercado, não mudei todas as embalagens de uma hora para outra. Eu falei, não, a gente pode fazer uma linha alternativa, que vamos testar ela, vamos ver como é que ela se desempenha. Se ela for bem, aos poucos a gente vai alterando a nossa linha. E funcionou, né? Poderia ter dado errado? Poderia, mas eu acho que é justamente esse diálogo e esse entendimento de que as coisas não são imutáveis é fundamental para que o relacionamento seja bom e para que a empresa perdure. Agora, imagine se eu dissesse não, na frente de um funcionário, não, essa minha filha, faz favor, queimou o filme. Nunca o velho pode criticar o novo e o novo criticar o velho. Se querem criticar, fiquem entre 4 paredes e trocam ali os tapas, mas não na frente dos outros. Nunca. Isso é desrespeito. É desrespeito. Porque tem muito filho que vai lá para fora, faz 4 MBA e acha que o pai não sabe mais nada. Só ele sabe. Não é assim. Os 2 sabem. Os 2 têm conhecimento. E os 2 têm que somar. Sabe? Então, tem muito... MBA... Com relação ao desrespeito, Emílio, só para complementar, também vivi isso, não na VEG, em outras empresas que eu vi acontecer, uma torcida, quando o pai e o filho começam a brigar entre si na frente de todo mundo, o que acontece? Começa a vir, desintegra a empresa com as correntes, aquela turma do pai e a turma do filho, tá? E o pior, as fofocas ficam fazendo para que continue a briga, que é assim que eles gostam de assistir. E a brigalhada. Eu vi casos acontecer de empresa que brigava 3 vezes por dia. Tá?
entre pai e filho. Isso é verdade, nós conseguimos fazer com que depois se separasse o patriarca e tivesse um outro local de trabalho, daí acontecia uma briga por semana só, quando ele ia visitar. Está me entendendo isso? Então, essas coisas têm que acontecer também, porque é a turma do lado do patriarca e a turma do lado do filho. E isso acontece também dentro das empresas. Empresa boa. Moacir, eu falo porque todo mundo sabe disso, o nosso tempo está estourado, Isso, mas o Kolba... Só mais um minutinho. O Kolba tinha 2 grupinhos. Era o pai com um filho e a mãe com outro filho. E se brigavam entre si. Imagina 2 grupinhos. Pai, então, filho e... Tá? Ok, André. Mas para finalizar também, né, pai? Eu acho que quando chega numa situação dessa, às vezes uma influência externa de um consultor ajuda bastante para que as duas partes passem a se respeitar um pouco mais. Eu vejo que a Arco-Íris teve um salto muito grande quando a gente aceitou uma consultoria externa, apesar do meu pai ser consultor, para que a gente tivesse um diálogo mais respeitoso. Claro. Consultor comercial, tá? Comercial. Pois não. Então, tá. Pessoal, comercial, né? Nós poderíamos ficar até as 10h30, 11 horas, meia-noite, virar a noite aqui, tá? Mas é que a gente tem um limite também de tempo da reunião nossa do Zoom. Eu queria, agradecer muito tanto o Janos como a Larissa, como o Emílio, como o Moacir, que também ajudou a enriquecer muito, muito esse nosso happy hour, né, Emílio? Dessa quarta-feira, tá? Mas eu tô só na água aqui. Nós todos aqui estamos na água. Bem que podia ser um vinhozinho, né? Moacir, eu não sei se tu reparou, mas a minha mãe estava jantando e nem para oferecer um vinho ela não ofereceu ali. Então, todas as pessoas que participaram, onde teve a palestra do Décio, né, Emílio? E ele falou também dessa questão de sucessão, de planejamento, né? Falou da preparação, por isso da Fundação Empreender lançar esse programa, por isso da gente convidar o Emílio para participar, de outros professores que estão aí. Porque é importante, 90% das empresas são familiares, e muitas vezes não se olha para as pequenas e médias empresas com um programa como esse que a gente está trazendo pela Fundação Empreender. Então, Muito certo, André. Às vezes só se quer pegar top de empresas, aí empresas de top está na mídia. Não, vamos pegar as empresas pequenas que têm muitos exemplos, e bons exemplos, como nós vimos hoje aqui. Isso mesmo, Moacir. Então, queria mais uma vez agradecer a todos que participaram, tá, desse nosso webinar. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta nesse momento. Eu gostaria sim, André. Passa aí, Gustavo. Então, boa noite a todos. É muito bom conhecer a Larissa e o Janos também, o filho do Emílio. E eu queria fazer uma pergunta para os dois. Como que foi essa questão desde cedo, estar inserido aí no contexto da família, estar conversando sobre essa rotina familiar, a rotina da empresa, né? Qual que foi a virada-chave também do Janos para decidir que era melhor ele não estar se dedicando um tempo integral da família, mas sim como conselheiro, né? Então, gostaria de saber da contribuição de vocês. Um abraço e boa noite a todos. Beleza. Clara, quer começar? Ou... Não, pode começar. Acho que a questão é a seguinte, Gustavo, tem coisa que começa tão cedo que a gente nem sabe quando começou, né? Então, como a gente comentou, era com pouca idade, então acabou sendo um negócio natural, né? Às vezes, se fosse mais tarde, começa, tá, mas como é que é? Mas como está sempre inserido, digamos assim, né? E até pai não comentou, mas enfim, quando a gente nasceu, a gente estava na sala da mãe, né? A mãe estava trabalhando, a gente estava na sala da mãe, então desde cedo estava lá e depois passou por isso daí, e vai pegando assim, né? E eu acho que na saia. E a questão de realmente do valor, né? Do valor da dedicação, do trabalho, enfim, e realmente assim tá como uma forma de contribuição e retribuição por tudo, né? E a questão de virada de chave, contar um pouco a questão de eu não estar na empresa, né? Aconteceu, foi a minha irmã mais velha, né? Ela acabou então tomando o rumo de ir para a empresa, né? E obviamente, enfim, eu fui para minha formação de engenharia mecânica, e o negócio começou ainda, e enfim, chegou um momento que a gente viu, olha,
a empresa não comportaria, no caso, né, nós dois, num primeiro momento, e também a gente viu que seria valioso, vamos dizer, eu ter uma experiência fora, né? Então, isso aconteceu de uma maneira também bem natural, né? Talvez se a Larissa lá atrás, enfim, tivesse tomado um outro caminho, tivesse tomado uma outra decisão, talvez a minha decisão também teria tomado um outro caminho, mas foi uma conjunção de fatores e, enfim, conversado, acordado, digamos assim, todo mundo em concordância, né? Isso daí acontece de uma maneira suave. Mas, Larissa, complementa aí. Eu acho que, como o Janus comentou, né, o fato de ter começado bastante cedo, a gente acabou, tá no nosso sangue, né, tá correndo na nossa veia a empresa. E eu acho que também o meu pai, quando procurou inserir a gente, ele também procurou entender a nossa maturidade e os horários que a gente gostaria mais. Por exemplo, ele cita bastante, né, que as nossas reuniões do conselho começaram a ser sempre nos domingos às 11 horas, porque ele entendia que nenhuma criança gosta de acordar cedo. E também que num momento, quando a gente fosse mais adolescente, jovem, fosse sair, a gente não ia acordar às 6 da manhã, porque sábado era dia de sair. Então, acho que essa compreensão do meu pai de entender o melhor momento de introduzir a gente, de inteirar a gente dos assuntos, também foi importante para que a gente fosse mais colaborativo, né? Não acordava a gente às 6 da manhã para fazer reunião de conselho, que daí eu acho que ele ia ficar sozinho na mesa. Mas podiam vir direto da balada? Pois então, a gente era às 11h15, né, pai? Era sempre aos domingos. E hoje também, para que seja uma coisa leve, a gente procura sempre decidir com um tempo de antecedência que domingo que vai ser, o horário que fica melhor, primeiro porque o Janus tinha um bebê, agora eu tenho uma criança pequena também, então acho que volto a falar, essa empatia faz com que a gente também consiga assimilar melhor a responsabilidade de uma maneira mais agradável, né? André, eu sei que o tempo está estourado, eu queria agradecer a presença de todos e eu tenho um orgulho muito grande pelos meus filhos. A gente colaborou na construção, né? Mas com certeza o principal o acabamento, isso foi responsabilidade dos dois, né? Então eu devo muito à minha esposa, que é a mãe dos dois, né? E eu tenho um orgulho muito grande. E para terminar, eu rezo todos os dias quando eu vou para a empresa, agradecendo a Deus que eu consegui encaminhar os meus 2 filhos para que sejam adultos felizes, realizados e produtivos. Porque é muito fácil ser feliz e realizado e ser vagabundo. Eu queria que eles fossem produtivos. Então, eles são felizes, realizados e produtivos. Eles têm uma responsabilidade de ser 6 vezes mais rico do que eu. E isso sendo produtivo. Muito obrigado a todos. Eu procurei, assim, não ter... Procurei ter um material bem assim. Particularmente para vocês 3, parabéns, que está excelente. Obrigada. Obrigado, Emílio, obrigado, Larissa, obrigado, Janus, obrigado a todos que participaram do webinar. Nós vamos ter mais webinars sobre esses assuntos de sucessão. Agora o próximo vai ser ali no início de outubro, tá? Depois vai falar sobre planejamento estratégico. A gente vai mandar contato para todos que participaram, agradecemos a presença de todos e esperamos nos próximos webinars aí do Programa de Formação de Sucessores da Fundação Empreender. Muito obrigado, uma boa noite a todos e uma ótima semana para todos. Valeu. Um abraço para todos. Obrigado, pessoal. Um abraço, até mais. Obrigado. Tchau. Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Ô, Leia, não te provoquei hoje, Leia. Puxa, que pena. Nem ouviu. Pessoal, boa noite. Até mais. Parabéns para a família. Tchau. Tchau, boa noite. Parabéns, Emílio. Linda família. Viu? É da Lepera, nosso cliente, Lari. Ela é a dona da Lepera. É, nossa cliente.